Olá, vamos mergulhar hoje num tema super importante, o compliance notarial e registral. E a gente vai ver que isso é muito mais do que só um monte de regras, viu? É um sistema de gestão de verdade, feito para construir e manter a integridade no nosso dia a dia. Bom, para começar, vamos direto ao ponto com aquela pergunta que sempre aparece, né? Compliance é simplesmente seguir a lei? É só ter uma lista de coisas para fazer e ir ticando? A resposta é um grande e sonoro não. Na verdade, compliance é um sistema de gestão corporativa. E o mais interessante é que ele é todo construído em cima da psicologia do comportamento humano. O lance aqui não é só a regra pela regra, mas entender como as pessoas se comportam diante dela. Então, o nosso roteiro aqui vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, o que é compliance de verdade? Depois, vamos falar um pouco sobre a mente humana e a fraude. Em seguida, o papel do notário como um verdadeiro guardião. Aí, a gente entra no desafio da LGPD, o famoso conflito entre privacidade e publicidade. E, por fim, vamos amarrar tudo com gestão, ética e liderança. Então vamos lá. Para começar, o que de fato significa ter compliance dentro de uma serventia? Porque isso vai muito além de só obedecer à lei. O ponto central é esse. Compliance é um sistema de gestão que usa incentivos, tanto os positivos quanto os negativos, para realmente construir o que a gente chama de cultura de integridade. O objetivo, no fim das contas, é moldar o comportamento das pessoas para que elas queiram agir certo, e não apenas porque são abrigadas. E por onde a gente começa a montar um sistema desse? Bom, o coração, a peça central de qualquer programa de compliance é o mapeamento de riscos. É aqui que a gente senta e pensa em tudo que pode dar errado, sabe? Identificar onde estão as nossas fraquezas é o primeiro passo de todos. Agora, a gente entra na parte que eu acho mais fascinante, a psicologia por trás disso tudo. Afinal, por que a gente precisa de sistemas tão estruturados assim? A resposta está em como a nossa mente funciona quando o assunto é fraude. Olha que interessante esse conceito dos honestos mais pecadores. A grande maioria das fraudes não é cometida por criminosos profissionais, aquelas maçãs podres. Não, elas vêm de gente como a gente, pessoas comuns, que vão cometendo pequenos deslizes no dia a dia, principalmente quando o ambiente de trabalho dá brecha ou até incentiva a isso. E o que abre a porta para esses deslizes acontecerem? O pentágono da fraude nos dá um mapa bem claro. Geralmente tudo começa com a pressão, quase sempre financeira. Aí aparece a oportunidade, que nada mais é do que uma falha nos controles internos. O passo seguinte é a racionalização, aquela historinha que a pessoa conta para si mesma para justificar o erro. Depois vem a capacidade, que é ter a habilidade técnica para explorar a falha. Em seguida, a arrogância, aquele sentimento de as regras não valem para mim. E por fim, quando mais de uma pessoa entrar na jogada, a gente tem o conluio. Agora preste atenção nesse número, 43%. Parece só um número, né? Mas ele representa sozinho a ferramenta mais poderosa que qualquer lugar, qualquer empresa tem para se proteger. É isso mesmo, 43% de todas as fraudes são descobertas por um único meio, o canal de denúncias. Ele é mais efetivo que qualquer auditoria, que qualquer controle. Ter um canal que seja seguro, anônimo e que proteja a pessoa de qualquer retaliação é simplesmente a melhor defesa que existe. Ok, com essa base, vamos entender agora o papel super específico e de uma responsabilidade imensa que as serventias têm na prevenção de crimes, principalmente os financeiros. Pense assim, as serventias são os gatekeepers, os porteiros do sistema legal. Elas funcionam como a última linha de defesa para garantir que os negócios que passam por ali são legais. Se todo o resto falhar, o cartório é a última muralha de defesa antes que um ato ilegal ganhe a força da fé pública. E para exercer essa função de guardião, existem algumas tarefas que são cruciais na prevenção à lavagem de dinheiro. É preciso identificar direitinho os clientes e quem são os beneficiários finais por trás deles, o famoso KYC, conheça seu cliente. Também tem que monitorar operações com pessoas expostas politicamente, as PEPs, e uma regra muito clara, comunicar ao COAF, o nosso órgão de inteligência financeira, toda transação em dinheiro vivo acima de R$ 100 mil. E, claro, ficar de olho e reportar qualquer coisa que pareça estranha, que acenda um sinal de alerta, como uma doação esquisita ou uma troca por criptomoedas. E agora? Atenção, porque isso aqui é talvez uma das regras mais sérias e inegociáveis de todas. É terminantemente proibido, é gravíssimo, avisar as partes envolvidas que uma operação foi ou vai ser comunicada ao COAF.
Esse sigilo é absoluto. Dar esse toque para o cliente pode atrapalhar toda uma investigação e traz consequências muito, muito severas. Bom, agora vamos virar a página e falar de um outro grande desafio, mais recente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Como aplicar uma lei de privacidade num lugar que existe por natureza para dar publicidade? E a imagem aqui mostra o dilema perfeitamente. De um lado, a missão do cartório, dar publicidade, dar segurança jurídica. Do outro, um direito fundamental do cidadão, ter a sua privacidade protegida. E aí, como é que a gente resolve essa equação? A resposta para esse dilema está num teste de 3 passos, que a gente pode chamar de trinômio. Para liberar qualquer dado, a gente precisa se perguntar. Primeiro, qual a finalidade? Existe um motivo legítimo para essa informação? Segundo, a adequação. O dado que estão pedindo serve para essa finalidade? E por último, a necessidade. Essa é a menor quantidade de dados possível que eu preciso fornecer para atingir o objetivo? Esse filtro de 3 perguntas resolve o conflito. E com isso, claro, vem uma responsabilidade gigante. A figura do titular da serventia se torna o que a lei chama de controlador de dados. Ou seja, é quem responde por tudo. Isso vai desde garantir que os arquivos, tanto os de papel quanto os digitais, sejam descartados de forma segura, até gerenciar todo o ciclo de vida daquele dado, desde a hora que ele entra no cartório até a hora que ele é eliminado. Para fechar, vamos amarrar todas essas pontas e falar sobre como isso tudo se traduz na prática, no dia a dia, através da gestão, da ética e, principalmente, da liderança. Na gestão diária, tem 2 regras que são, assim, sagradas. A primeira é a segregação patrimonial. É proibido, ponto final, misturar o dinheiro pessoal do titular com o dinheiro do cartório. Não tem conversa. São contas diferentes, gestões diferentes. A segunda é que a tabela de emolumentos não é um cardápio para negociação. É proibido dar descontos. Isso garante que todo mundo seja tratado de forma igual e com total transparência. Isso tudo converge para uma frase que é um verdadeiro mantra, não só para os cartórios, mas para a vida pública. Não basta ser honesto, é preciso parecer honesto. A percepção que as pessoas têm da sua integridade é tão vital quanto a integridade em si. O que nos leva à reflexão final, que talvez seja o ponto mais importante de toda essa nossa conversa. Uma cultura de integridade não nasce por decreto, ela é inspirada. O exemplo sempre vem de cima. Então, a pergunta que fica é: qual é o tom que a liderança dá todos os dias?